Bom dia, irmãos. Nos encontramos mais uma vez para estudar a palavra de Deus juntos. Essa palavra tão preciosa que deve fazer parte da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Hoje continuamos nossos estudos em Reis e hoje no segundo livro de Reis, no capítulo 4, a partir do verso 8, uma história muito conhecida nossa, que é a história de Eliseu e a Sunamita. E o versículo 8 começa dizendo assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Vamos orar? Pai eterno, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações. Eu quero que o Senhor abençoe cada irmão que vai estar ouvindo essa palavra, a tua palavra, e que a tua palavra, Senhor, frutifique em nossas vidas e faça de cada um de nós servos úteis, fiéis, Senhor, tementes a ti, e que amemos a tua palavra e convidemos sempre o Senhor para estar em nossas vidas e em nossa casa. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É muito interessante, no domingo passado nós falamos sobre aqueles que seguimos. Quem você tem seguido em sua vida? Não é? Isso conta alguma coisa sobre suas prioridades. Hoje nós estamos começando a pensar sobre uma mulher que não só seguiu alguém, mas é uma mulher que convidou alguém para fazer parte, para entrar em sua casa, entrar em sua casa. Irmãos, nesse momento eu quero pensar com o irmão rapidamente sobre quem nós temos convidado a entrar em nossa casa. Esses dias minha irmã no nosso culto diário com a família, ela compartilhou uma história muito interessante, uma família, e três homens chegaram à frente daquela casa e a senhora convidou-os para entrar. E eles disseram: não, só podemos entrar quando toda a família estiver. E aí, quando a família chegou, ela foi e disse para eles: podem vir, venham comer conosco. Eles disseram: não, só um de nós pode entrar. E eram a esperança, era a riqueza, era o amor e a fama. E ele disse: só um de nós pode entrar. E ela foi lá e conversou com a família. O marido disse: chama a riqueza. E ela disse: não, a riqueza não, vamos chamar a fama. E o filho disse: não, vamos chamar o amor, para que a gente tenha uma família amorosa. E ela foi lá e chamou o amor. E o amor veio, e quando ele veio, ele trouxe os outros juntos. É uma historinha, não é? Nem sempre o amor traz a riqueza e a fama junto, e não importa, porque quando tem amor temos tudo. Mas o interessante nessa história é perguntar a você quem você tem convidado para entrar em sua casa. Muitos de nós, irmãos, hoje temos dependido muito da internet e temos permitido que entrem em nossas casas pessoas que trazem maldição para nossa família, para nossa casa, ensinos malditos, ensinos que vão de encontro à palavra de Deus. Porque precisamos nos distrair, precisamos descansar, precisamos gastar tempo descansando, porque estamos muito estressados. E em vez de buscarmos alívio, descanso no Senhor, em vez de convidarmos o Senhor para a nossa casa, temos convidado aquilo que não glorifica ao nosso Deus. Pense um pouco quem você tem convidado para entrar em sua casa. Além disso, eu quero pontuar uma coisa muito interessante no verso 13. Eliseu pergunta para aquela mulher: o que nós podemos fazer para ti, já que você tem sido tão bondosa conosco? E ela diz para eles: olha, eu tenho tudo. Eu tenho tudo.
Vejam que o que aquela mulher fez por aquele homem de Deus, ela fez de forma desinteressada. Irmãos, muitos de nós temos convidado Deus a entrar em nossa casa por um pouco de tempo, enquanto Ele nos dá o que nós queremos. Oramos mais quando precisamos de algo, de uma bênção, não é? Vamos à igreja quando precisamos de uma bênção. Não é um relacionamento com Deus, é um cheque que nós queremos de Deus, né? Um cheque em branco para quando nós precisamos. Deus é o nosso servo. Quando precisamos de algo especial, então pedimos a Ele e tratamos Ele bem para que Ele nos dê. Não é? Não é isso que essa mulher faz aqui com Eliseu. Ela diz, eu tenho tudo. Mas Eliseu, a história bíblica nos diz que ele conversa com Geazi e vê que ela não tem um filho. E diz a ela que ela teria um filho. E ela, de fato, vem a ter esse filho, que depois de um tempo falece. E é muito interessante, irmãos, que quando aquele menino morre, o pai daquele menino manda entregá-lo à sua mãe e ela, quando ele morre, ela coloca ele no quarto, fecha a porta e o marido diz para ela assim, olha, por que você vai hoje sair se hoje não é lua nova, nem sábado? Ela diz, não faz mal. Ela não diz absolutamente nada para aquele homem. Quando Geazi vê a mulher de longe e a encontra, ele pergunta, vai tudo bem? Ela diz, vai tudo bem. E somente quando ela chega perto do homem de Deus, ela derrama a sua alma. Irmãos, outra coisa que eu quero que nós pensemos, para quem temos derramado a nossa alma? Com quem temos compartilhado a nossa vida? Para quem temos, em quem temos buscado esperança, alegria em nossa caminhada? Aquela mulher não gastou tempo falando com seu marido, ela não gastou tempo falando com Geazi, ela só falou com o homem de Deus. Ela só falou com o homem de Deus. E é muito interessante a ênfase nesse texto, nessa realidade. Quando o homem de Deus, Eliseu, ouve a história daquela mulher, ele diz para Geazi, vai comer o bordão, corre e coloca ele sobre o menino. Se tu encontrar alguém no caminho, não cumprimenta. E se alguém te cumprimentar, não responde. Você tem uma missão. Vai, é prioridade. Vai, se importe com ela. Não gaste tempo no caminho. Não gaste tempo com coisas ou pessoas que não vão acrescentar absolutamente nada à sua vida. Vai, Eliseu, vai, Geazi, e cumpre a tua missão. Irmãos, isso é um desafio para nós. Irmãos, precisamos em nossa caminhada com Deus parar de gastar tempo naquilo que não glorifica o nosso Deus. Eu sei que hoje, com tantas opções, com tantas possibilidades, é tão difícil fazer isso, mas é necessário que nós paremos de gastar tempo com aquilo que não edifica, paremos de gastar tempo com aquilo que não nos traz bênção, com aquilo que traz para a nossa família ensinos e princípios malditos, aquilo que estamos ensinando às nossas crianças, nossos adolescentes, que não faz tão mal assim, mas que vão de encontro à palavra de Deus. E buscarmos a vontade do Senhor, a presença do Senhor, a missão do Senhor para as nossas vidas. A Bíblia diz mais uma coisa muito interessante sobre essa mulher. A Bíblia diz que Eliseu, quando diz isso para ela diz para ele assim, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, eu não te deixarei. Os irmãos se lembram, nós lemos esse texto, quando Elias diz para Eliseu, fica aqui, que eu vou a Jericó, fica aqui, que eu vou ali, o Senhor me mandou. Ele diz, tão certo como vive a tua alma e vive o Senhor, eu não te deixarei. É muito parecido com o que acontece com Jacó, quando o anjo diz para Jacó, me solta, lá em Gênesis 32, 26, que eu preciso ir, está raiando o dia. E Jacó diz ao anjo, eu não te deixarei se tu não me abençoares. Aquela mulher diz a Eliseu, o homem de Deus, vejam irmãos, não é um homem, é o homem de Deus.
Por que que Eliseu fazia diferença? Porque era o homem de Deus. Ela diz: certamente, como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Diante disso, Eliseu se levantou e foi com aquela mulher. Irmãos, nós precisamos estar junto do Senhor com determinação. Tão certo como vive a tua alma, como vive o Senhor, eu não te deixarei. Não deixarei a Deus. Não é o homem, é a Deus. Nós seguimos exemplos de homens quando esses homens são homens de Deus. Não quando esses homens dizem o que nós queremos ouvir. Não quando esses homens pregam mensagens boas de escutar. Mas quando esses homens são homens de Deus. Quando esses homens servem a Deus. Quando esses homens glorificam a Deus, quando Deus é honrado em suas vidas e em suas atitudes, são os homens de Deus. E aquela mulher sabe exatamente, irmãos, onde derramar a sua alma. Ela sabe exatamente com quem caminhar. Ela sabe exatamente a quem buscar. É a Deus e àqueles que o servem. E a Bíblia diz que Eliseu vai com aquela mulher e chega lá, se deita sobre aquele jovem, não é? E aquele jovem é ressuscitado. E Hebreus 11, o verso 35 diz assim: pela fé, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. É uma menção clara do que aconteceu aqui com essa mulher. Pela fé em Deus. Por que que Eliseu foi convidado a entrar naquela casa? Porque de fato era um santo homem de Deus. Por que que ela não falou com o marido, nem com Geazi, ela falou com Eliseu? Porque Eliseu era um santo homem de Deus. Porque ela sabia que a fé é em Deus. Porque ela sabia que se busca a Deus, não por interesse, mas porque Ele é a nossa esperança, é a nossa esperança. O que seria de nós se não fossem as misericórdias do Senhor? É o Senhor em tempos de crise, em tempos de lutas, em qualquer tempo em nossa vida, irmãos, é o Senhor que nós devemos buscar, é ao Senhor. Eu quero pontuar algumas coisas rapidamente. Primeiro, convide o Senhor e a sua palavra para a sua casa. Irmãos, não deixe, irmãos, ensinos malignos que nós temos muitas vezes sido veiculados pela televisão, pela internet, entrar em sua casa. Segundo, derrame a sua alma diante do Senhor e não de homens e qualquer homens que não podem te trazer esperança. Lembre-se, eu trarei à memória aquilo que me pode dar esperança. Terceiro, sonhe e lute pelos sonhos de Deus para a sua casa, sonhos de salvação, sonho de vida para aqueles a quem nós amamos. Eu tenho uma querida amiga, ela compartilhou comigo que um dia foi visitar um tio dela. Ele estava muito grave no hospital e ela disse para ele assim: tio, eu poderia dizer a você que eu vou orar para que você não morra, mas não foi isso que eu vim fazer aqui, porque todos os homens a quem Jesus ressuscitou e aqueles a quem ele curou um dia morreram. Mas eu vim lhe falar de uma vida que não pode ser tirada do Senhor, a vida eterna. Irmãos, nesse dia que nós aprendemos tanto com essa mulher que convidou para sua casa, aquilo que de fato fazia diferença, eu quero desafiar você a orar pela sua família, a orar por aqueles que você ama. Não, irmão, somente por cura, não por emprego, que nós devemos orar por isso também para os nossos queridos, mas especialmente a vida eterna que nós só temos com o Senhor. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Quarta-feira é o nosso dia de oração. Não se esqueça, nada de colocar outras postagens. Vamos orar juntos como igreja. Deus abençoe você.